E a gente vai continuar repercutindo todas as homenagens devidas e necessárias ao escritor Luiz Fernando Veríssimo. Ele morreu hoje, aos 88 anos de idade. Sobre essa notícia em destaque no nosso plantão, recebemos agora para uma conversa o escritor e jornalista Eduardo Bueno. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo ao nosso Agora CNN. A gente está aqui repercutindo todo o legado do Luiz Fernando Veríssimo, mas quando a gente recebe assim gente que conviveu com essas personalidades, é sempre uma oportunidade para trazer as boas memórias. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua ligação com o escritor, como foi essa convivência. Então, Tainá, boa tarde para você, boa tarde para os assinantes da CNN. Realmente é muito honroso para mim estar aqui, podendo falar de um legado, de uma ligação que foi tão intensa, né? Eu conheci o Luiz Fernando há quase 50 anos, veja só como o tempo passa, na verdade 40 anos, no início dos anos 80, porque eu fui editor da LPM de Porto Alegre, a gente trabalhou nos mesmos jornais, a gente tinha ligações familiares. A minha mulher é muito amiga da família inteira dele, eu também, dos filhos. Aliás, quero dar uma boa notícia, porque, claro que a morte é sempre trágica, mas eles tiveram duas consciências na mesma hora. Eu estou chegando agora do velório. Primeiro, a do alívio, porque desde o AVC de 2001, ele já estava numa situação bem difícil, complexa, ele estava sofrendo, ele estava sem poder se comunicar, inclusive com o humor típico dele. Ele disse a seguinte frase: antes eu não falava porque não queria, agora quero falar e não posso. Foi um deboche que ele fez. Era conhecido por isso, né, Eduardo? Por ser muito por esse quieto, tipo de humor cáustico, né? Então, eu estava lá nesse velório, um velório com muita leveza, com muito bom humor. E o segundo motivo pelo qual a família estava bem leve é porque eles sabem que a obra do Luiz Fernando é eterna, como a do pai. O Luiz Fernando vai ser lido sempre, como a gente lê hoje ainda Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Milor Fernandes, Hélio Pellegrino, Rubem Braga, todos esses grandes cronistas. É bom a gente lembrar que o Brasil é um dos países que produziu alguns dos melhores cronistas do mundo, e como Machado de Assis, um dos primeiros nossos cronistas, né, talvez o primeiro tenha sido José de Alencar, o segundo Machado de Assis disse: a crônica é simultaneamente leve e intensa, é frívola e é transcendente, é bem-humorada e incisiva. E isso é a crônica. E essa crônica, o Luiz Fernando conseguiu fazer uma crônica de costumes, com a história da vida privada, uma crítica e uma crônica política, sem o peso da polarização e tal. Então, a gente tem certeza que ele vai ser lido para sempre. Eu sei que é um chavão, mas nesse caso é muito verdadeiro, Tainá, e quem nos escuta, ele de fato descansou. Por isso teve uma leveza e a certeza nesse velório, do qual eu acabo de chegar, de que a obra dele vai permanecer. Luiz Fernando Veríssimo, mesmo que não tenha sido um imortal tricolor, como se chamam os gremistas como eu, é imortal. E para finalizar, pelo menos essa primeira frase, essa primeira intervenção, ele era muito, muito torcedor do Internacional, né? Muito. E eu sou muito gremista. Então a gente teve vários embates épicos, e eu sou eloquente, falador, então ele só ouvia. E quando eu achava que tinha ganho, ele dava um contra-ataque mortífero e com uma frase, no mínimo, empatava o jogo. Uma frase, eu tenho certeza, impactante, né? Com aquela ironia fina, típica do Veríssimo. Eduardo, eu vou convidar para essa entrevista a minha amiga, colega que fala direto de São Paulo, Juliana Lopes, nossa analista também, para compartilhar aqui todas as dúvidas e curiosidades sobre essa relação contigo, Ju. Sim. Eduardo, a gente se pergunta, né, claro, nesse momento, o tamanho desse legado, né, deixado por Luiz Fernando Veríssimo, como é que isso vai ser tocado daqui para frente? E você fala sobre essa crítica política, né, que também havia nos textos, num momento crucial, né, de discussão de política no Brasil, da democracia. Qual é o legado que ele deixa, então, para o jornalismo e também para o mundo literário?
Então, ele foi um cara que nunca deixou de deixar claríssimas as suas posições políticas, que eram à esquerda. Todo mundo sabe. Inclusive, tinha uma grande admiração pelo presidente Lula e pelo PT. Mas ele jamais deixou de ser um crítico debochado de uma realidade brasileira na qual o PT e o Lula se inserem com todas essas complexidades. Ele tinha um lado, mas esse lado nunca fez com que ele perdesse a capacidade de análise e, acima de tudo, uma análise através do deboche. Né? Eu acho que ele estava muito preocupado com essa polarização, que é uma polarização que fez com que o próprio bom humor, que o próprio humor sofresse esse assédio, né, causado pela polarização, né? Mas eu vou dizer uma coisa relativamente polêmica, mas eu preciso dizer porque eu sei que ele diria isso. Ele acho que só lamenta ter ido embora antes de ver a prisão definitiva de certos agentes históricos e políticos do Brasil. Eu acho que ele ia ficar bem satisfeito com esse desfecho. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre teve veludo na voz, ele sempre teve elegância no texto. Né? E só para dar mais um toque pessoal a isso, eu fui muitas vezes na casa dele. Eu sentei do lado da poltrona dele muitas vezes. Opa, isso aqui está caindo aqui, mas eu continuo de pé. E, desculpem, e é um celular, não consegui entrar no computador. Mas isso também me vincula ao Luiz Fernando, porque eu preciso dizer para vocês que a inabilidade técnica dele era tal que, se não fosse a extraordinária mulher dele, porque a gente tem, foi bom ter acontecido isso até, porque a gente tem que saudar o legado da Lúcia, a mulher dele, Lúcia Helena Massa. E hoje eu disse para ela, você sempre foi massa, porque ela segurou muito da onda dele, não apenas nessa doença, que se prolongou por esses 4 anos bem difíceis, como também, como ele nem sabia ligar o computador, que nem eu, pelo menos, ela ligava o computador para ele. Que bonita essa sua homenagem também estendida à mulher do Veríssimo, né? Geralmente enfim, todo mundo conhece o Veríssimo, né? Menos gente talvez conheça a Lúcia, mas está feita aqui a homenagem devida, né? São essas figuras que ajudam, né? Quando morreu o Sebastião Salgado, muita gente lembrou, né, que se não fosse a Leila, a mulher dele, a mesma coisa. Eu quero garantir para você que o esteio do Luiz Fernando Veríssimo, inclusive pela manutenção dele diariamente nos jornais, na época que era diário e depois semanal, se deu por causa do apoio e da presença extraordinária da Lúcia. E é bom também deixar claro que, mesmo sendo um gauchão e tendo criado aquela paródia maravilhosa do machismo gaúcho, que é o Analista de Bagé, né? O Veríssimo sempre foi um feminista. E a gente tem que deixar claro que o mundo tem que ser cada vez mais feminista. Então, viva a Lúcia, que estava lá com aquela firmeza e aquela grandeza dignas de um companheiro de 61 anos. Viveram 61 anos. Mas eu queria falar mais uma coisinha bem rapidamente, que é incrível que ele tenha tido a audácia de seguir a mesma profissão do pai, porque o pai dele é uma pedra angular, o pai dele é o alicerce da literatura gaúcha, brasileira, regionalista e latino-americana. E ele resolveu seguir os passos do pai como escritor e encontrou o seu próprio lugar. E encontrou um lugar entre os maiores cronistas do Brasil. E, como eu já falei e repito, o Brasil produziu alguns dos maiores cronistas do mundo. E o Luiz Fernando Veríssimo se inclui entre eles. Se escrevesse em inglês, hoje o mundo o estaria pranteando. Tinha esses personagens, você falou do Analista de Bagé, a Velhinha de Taubaté e tantos outros, né, que ficarão também imortalizados a partir de agora. Sim. Tenho certeza, vão continuar sendo parte da vida
de todos nós brasileiros, transcendendo essas gerações. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, Eduardo, você que conviveu, ele era um frasista, né? Então agora Sim. nas redes sociais surgiram várias das frases mais célebres dele, vou destacar uma que eu acho muito interessante. Eu até repostei, que fala: o mundo não é ruim, só está mal frequentado, com essa ironia fina da qual comentávamos agora há pouco. Numa outra também ele fala: eu desconfio que a única pessoa realmente livre é a que não tem medo do ridículo. Destaco aqui duas, né? Só para ficar nessas que são mais conhecidas e que, para mim, fazem muito sentido, são frases ótimas. Que representa um pouco do que foi e do que continuará sendo o Luiz Fernando Veríssimo para a gente. Qual é a sua frase favorita dele, que é também... e foi também seu grande amigo, Eduardo? Isso. Eu acho que a frase que a gente deveria citar hoje se dá num diálogo entre as cobras, né? Aquela tirinha dele maravilhosa, né? Uma cobra diz para outra: acho que vou morrer sem realizar o meu maior sonho, viver para sempre. Mas no caso do Veríssimo, vai viver enquanto houver leitores. E tem uma outra maravilhosa, porque eu sou tido como um egocêntrico total, mas é um personagem, é uma piada, né? O tal Peninha, que é o meu apelido, né? Mas as pessoas dizem que eu me identifico muito com essa. São, de novo, as duas cobras olhando para um céu imenso, estrelado, e uma diz para a outra assim: quando a gente olha o tamanho do universo, percebe como somos pequenos. E a outra cobra pergunta: vocês quem? Maravilhoso. Eduardo, eu vou passar a bola. A Ju também pode citar alguma frase aí que ela acha interessante de Luiz Fernando Veríssimo. A próxima pergunta também já pode engatar, Juliana. Eduardo, queria te fazer uma pergunta sobre esse casamento que vem desde Érico Veríssimo, né? Foi passado pela família, que é o casamento entre literatura e jornalismo. Você está falando aí de 40 anos de amizade. Como é que você enxerga esse casamento de lá para cá e a situação atual do Brasil em relação à escrita, né? Ao humor, à crítica política e o casamento com o jornalismo? Então, meninas, Luiz Fernando teve uma bênção que nós não tivemos, né? Ele nunca frequentou a redação. Ele sempre conseguiu criar um espaço tão próprio para ele, dentro da sua coluna, e aí era ali mesmo uma coluna, né? Assim, com fio, cercadinha, que ele nunca precisou frequentar o dia a dia tão desgastante das redações. Sempre foi difícil fazer jornalismo, né? Nós sabemos. Mas agora, com o advento das fake news, com o advento das redes sociais, com essa polarização doentia que atinge o mundo, especialmente, deve ficar claro, né, que trazida pela extrema-direita, né? Nos Estados Unidos, com essa criatura no poder, na Itália, em vários lugares do mundo, né, que afligia o Luiz Fernando, né, porque eu cheguei a conversar com ele em 2018, né, naquele período já sombrio, né, ele sempre conseguiu esse espaço e esse território dele. E nunca ninguém teve a audácia de, mesmo no regime militar, submetê-lo à censura, que o pai dele foi submetido, né? É bom a gente lembrar que o Luiz Fernando, que o Érico, sofreu a ação da polícia, da censura. O Érico foi perseguido pelo Getúlio Vargas. Aliás, eu tenho sempre uma obsessão com datas e com história. É bom a gente saber que o Luiz Fernando nasceu em setembro de 1936 e que no dia 10 de novembro de 1937, o Getúlio Vargas desferiu o mais terrível golpe da história do Brasil, bem pior que o de 64, com o Estado Novo. E isso levou o Érico Veríssimo a ir embora do Brasil. Ele foi em 43 e foi uma bênção para o Luiz Fernando, que daí fez o primário. O que diferencia o Luiz Fernando Veríssimo de nós, meninas? Várias coisas, mas eu posso citar duas. Que ele fez o primário e o secundário em Berkeley. E ele passou o final da infância e da adolescência dele entre São Francisco e Los Angeles, na época que valia a pena ir para os Estados Unidos. Depois, em 53, o Érico se mudou para Washington para trabalhar na União Pan-Americana e o Luiz Fernando foi junto. E aí ele assistiu, você que nos ouve, que nos vê, pense nisso, ele assistiu ao vivo Charlie Parker, Lester Young e Dizzy Gillespie.
Os três, sem ser o Louis Armstrong, maiores gênios da história do jazz, porque a gente também precisa lembrar o quão apaixonado por jazz ele era, né? Ele tocava saxofone, ele teve um grupo de jazz, né? E eu acho que, por um lado, ele fica bem aliviado de não ter vivido essa situação que nós, né, você, Tainá, você, Ju e eu, vivemos nesse jornalismo nos dias de hoje. Mas o jornalismo sempre foi combativo e o próprio Luiz Fernando, mesmo não tendo vivido dentro das redações, e eu queria me exibir um pouco, porque eu ajudei a fazer a transição dele, ele trabalhava na Veja e eu fiz parte do grupo que o levou para o Estadão. E depois, quando eu voltei para Zero Hora, em Porto Alegre, o jornal onde ele começou a carreira dele e eu também, nós o trouxemos para Zero Hora, de volta para casa. Né? Então, eu convivi com ele em pleno ofício, não apenas na casa dele, mas em pleno vivência das redações, onde ele visitava muito raramente, e quando visitava, meninas, é que nem, imagine se ele entrasse aí na redação de você, Tainá e Ju. Assim, a gente ficava de joelhos ante aquela entidade, o que só aumentava a timidez dele, porque ele era, de fato, muito tímido e muito silente, né? Sabe? Ele falava muito pouco. Só que quando falava, ao contrário de certos Eduardos Buenos da vida aí que falam sem parar, a frase era de uma precisão cirúrgica e encantadora. Então, era um homem encantador, um bon vivant, um gourmand, adorava comida, adorava comer, adorava bons vinhos, adorava grande literatura, vivia numa casa deliciosa, num dos bairros mais deliciosos de Porto Alegre. A casa, mesmo com a timidez dele e a presença pitbull da Lúcia, estava sempre aberta para escritores. Hoje lá estavam o Sérgio Faraco, um dos maiores contistas do Rio Grande do Sul, infelizmente menos conhecido no Brasil que deveria. A Marta Medeiros, que acaba de lançar junto com ele a semana passada. Falou conosco agora há pouco, a Marta. Isso. Exato. Então, estavam lá os grandes jornalistas do Rio Grande do Sul e aquilo que eu faço questão de ressaltar outra vez. Foi um velório muito leve, muito feliz, porque estava na hora dele ir no sentido da doença e a certeza que todos nós lá tínhamos é que a passagem terrena dele, física, se encerrou, mas a passagem espiritual do legado literário dele persistirá. Eduardo, eu queria ficar conversando com você horas e horas, tá? De repente a gente fala depois no off, no bastidor, porque achei todas as histórias muito interessantes, mas você bem sabe como é televisão, a gente tem tempo, tem que correr aqui para entregar o jornal. Muito obrigada, essa conversa acho que foi também uma homenagem justa ao seu amigo, o escritor Luiz Fernando Veríssimo, que se despede do Brasil hoje, aos 88 anos. Obrigada mesmo, de coração, Eduardo. Preciso ter uma boa semana para você. Sim. Preciso falar uma última frase, que o meu apreço por ele era tamanho que até mesmo aquela flâmula do Internacional de Porto Alegre que estava em cima do caixão dele, para mim, naquele momento específico, foi muito honrosa.